sentir melhor depois dos 50 é possível? Claro que é. Hoje a gente vai falar sobre isso, dando continuidade a uma série de vídeos que eu estou fazendo para as meninas depois dos 50 que entraram naquela fase crítica. Eu sou Beth Sabá Querubino e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso no terceiro vídeo da série, ok? Vamos ver então. Bom, gente, com a mudança nessa fase da vida, a gente tem que se adaptar. Para se sentir melhor, você precisa também adaptar a essa nova condição, que muitas vezes é difícil, não é fácil. Então você olha aqui, eu estou vendo aqui um monte de produtos à minha frente, e se eu for indicar isso para alguém, a pessoa pode pensar, mas eu vou ter que trocar tudo, Sim, você vai trocar, mas nada imediatamente. À medida que você vai sentindo, que você vai percebendo que você precisa trocar algum tipo de alimentação, você vai fazendo essa substituição. E é importante, mesmo que você viva numa casa que tenha muita gente, foca em você nesse momento, crie a sua alimentação, compre menos comida processada, faça mais a sua comida. Eu sou um desastre na cozinha, eu sempre reconheci isso. Porém, eu estou me adaptando, estou fazendo a minha própria comida e de repente não é que eu estou descobrindo que eu amo cozinhar, sou uma ótima cook. Não, não é isso. Mas eu tenho feito coisas muito práticas, eu uso muito forno, fritura nunca mais, eu não faço fritura na minha casa. Já tem tantos anos que eu já tinha alguma dificuldade para comer a fritura. Atualmente já deve ter uns 5 anos assim que eu nunca fiz uma fritura na minha casa. Então a gente vai se adaptando às novas condições. Então, como eu disse no primeiro vídeo, se você não assistiu, dá uma olhada aqui, veja, porque é importante a gente estar seguindo esses passos. A primeira coisa que eu fiz no meu caso, como eu já disse antes, mas eu vou repetir aqui, se você está chegando agora, você talvez não esteja sabendo. Por falar nisso, se você gosta desse assunto, se você quer saber mais, clica aqui no sininho para você receber todos os outros vídeos que virão, tá bom? E compartilha, dá seu like, porque isso ajuda muito o canal, a gente a crescer, a gente poder estar fazendo mais conteúdo bom para vocês. Bom, então, como eu disse no primeiro vídeo, eu troquei, à medida que isso foi acontecendo, eu percebi que eu fiz exames, eu fui ao médico e fiquei sabendo que eu estava intolerante à lactose, né? Então, essa mudança eu já fui fazendo, mas com a medida do tempo eu percebi também que outras coisas me incomodavam, por exemplo, como glúten. Não é que eu seja celíaca, não sou celíaca, mas eu tenho uma certa sensibilidade. E além do que, um pouco de frutose também. No meu caso, meus exames deu um pouco de intolerância à frutose. Então a minha médica me orientou muito bem, então ela me falou as 5 frutas que teriam mais concentração de frutose, como eu vou passar aqui, a uva, a maçã, a melancia, o pêssego. Sim, são essas 4. Sim. Bom, se eu lembrar de alguma mais, eu coloco aqui na descrição. Eu creio que são 4. Então essas frutas, ela me indicou, eu não como isso durante os 4 primeiros anos. Hoje em dia, às vezes, eu como um pedacinho de pera, que eu amo a pera também está incluída. Eu amo a pera, eu amo uva, então são frutas assim, eu posso passar sem elas porque atualmente eu consumo muito mais o kiwi, o abacaxi, a laranja, essas frutas eu consumo diariamente. O arândanos, que aqui a gente acha muito, que seria, creio que cranberry no Brasil. Mas, então, a gente tem que ir se adaptando, você tem que buscar aquilo que o seu corpo está pedindo, você tem que estar muito atenta a isso, porque é muito importante, o que você come é o que você é. Então, se você quer essa melhoria, buscar perceber o que seu corpo está pedindo e se adaptar a isso é muito importante. E eu percebi também que depois que eu cortei o glúten e o açúcar, todo aquele processo que eu estava buscando, os treinos, a ginástica e que eu fazia, tudo aquilo melhorou muito. Eliminar o açúcar e o glúten
me deu um up muito grande em tudo, na minha disposição para dormir melhor, o meu otimismo, o meu dia a dia, a minha vontade de levantar, de fazer as coisas. Isso tudo foi depois, principalmente depois que eu cortei o glúten e o açúcar. Eu não vou dizer aqui que eu não como nada de glúten, eu não como nada de açúcar, não é assim. Se eu vou a um restaurante ou se eu vou à casa de alguém, se alguém me oferece alguma coisa, eu evito comer aquilo que eu sei que tem glúten. A lactose eu já nem como, ou então em todas as minhas bolsas eu tenho uma pastilha de Lactile, que é uma enzima que me ajuda a processar o leite. Então eu sempre levo. Se eu vou à casa de alguém, eu já tomo isso. Às vezes é constrangedor você ter que ficar falando. No princípio eu me sentia muito mal, porque era aquela coisa, eu não como isso, eu não como aquilo, não posso comer isso. É muito constrangedor se você vai à casa de alguém e você não pode comer nada para a própria pessoa. Então eu já levo a minha pastilha. E o glúten eu tenho uma leve sensibilidade. Então eu como um pouquinho que seja. Como o meu corpo está já equilibrado, eu já consegui achar o meu nível de equilíbrio na questão da alimentação, o meu corpo, se eu comer muito, ele vai sentir, eu vou ter problemas. Mas se eu como um pouquinho e ele já absorve isso sem problema, isso não me dá problema. Então vamos começar pelas farinhas. Existe no mercado 1000 farinhas que você pode substituir pela farinha de trigo, que é a que tem maior concentração de glúten. Existem 1000 coisas. Eu, por exemplo, aqui eu tenho muitas opções boas. Eu uso muito a farinha de coco. A farinha de coco tem no Brasil, você pode usar. Eu uso muito a farinha de arroz. Eu não gosto da farinha de arroz sozinha para fazer bolo, biscoito, essas coisas. Ela sozinha eu não gosto porque fica muito quebradiço, mas você pode encontrar o seu meio termo. Então eu costumo usar muito. Sempre que eu vou fazer um bolo, um biscoito, algo assim, eu uso ou a farinha de arroz com a farinha de coco, ou eu uso a farinha de amêndoa com a farinha de arroz, sempre usando ela com alguma outra. Se você for comprar farinha de amêndoa no Brasil é muito cara, aqui é mais acessível, mas se você for comprar, eu compro e guardo na geladeira, ela pode ficar até 1 ano sem problema. A farinha de coco também, depois que você abre, se você não for consumir constantemente, guarda na geladeira. De aveia também eu uso bastante, é uma que eu uso bastante também, essas duas, farinha de aveia com a farinha de arroz. São farinhas que eu sempre misturo. A farinha de arroz eu nunca uso ela sozinha. Essas outras às vezes até posso usar, mas a farinha de arroz eu pessoalmente não gosto dela sozinha. Então eu sempre estou misturando com alguma coisa. A farinha de tapioca, então é o polvilho. Então eu uso também muito quando eu quero fazer um pão de queijo, eu faço muito pão de queijo de frigideira. Eu sou prática, aquelas na cozinha que é forno e coisa muito prática. Então eu faço também porque é rapidinho e fica muito gostoso. Eu uso também para fazer pão, eu uso trigo sarraceno, que ele é ótimo para fazer pão. O pão fica um pouco mais pesado, mas ele fica muito gostoso. Você pode misturar as coisas e eu quero vou testar uma nova receita misturando ele com a farinha de arroz para ver se fica um pouco mais leve. Amaranto. O amaranto também ele é ótimo para fazer misturas, para fazer receitas, é super gostoso. Então isso tudo a gente vai adquirindo aos poucos, à medida que você for vendo a sua necessidade, você vai adquirindo. Não precisa ficar louca para trocar tudo que você tem. Vai com calma, né? Eu, quando vou fazer alguma sobremesa, alguma coisa e quero usar chocolate, eu uso esse cacau em pó, que é um chocolate puro que eu compro. Eu tenho aqui uma loja biológica perto de casa, que é um mercadinho, então eu encontro tudo. Às vezes eu também compro por internet, tá? Vale muito a pena comprar por internet. Então esse aqui é de cultivo ecológico, não tem açúcar, ele, inclusive assim, puro, ele é ruim. Se você for comer puro, ele amarga e muito, porque ele não é bom, ele realmente me serve para fazer as receitas. Então eu uso muito isso para chocolate que eu uso para o meu dia a dia, para comer no dia a dia. Eu uso ele com estévia e chocolate negro, sempre chocolate negro. Compro muito sempre para mim esse de 70, que também é adoçado com estévia. Então assim, a estévia passou a ser a minha melhor amiga, sabe aquela amiga de infância? É a estévia, porque eu sou uma formiga, quer dizer, eu já falei isso aqui, eu não sou uma formiga,
eu continuo sendo adoradora de coisa doce, mas o açúcar acabou. Eu não como açúcar porque o açúcar inflama, te dá depressão, te dá cansaço, te desanima. Olha, não tem noção. O prazer de comer um doce com relação ao benefício sem aquele doce, a discrepância é tão grande se você colocar na balança que você vai realmente eliminar o doce da sua vida. A gente aqui também, eu costumo comprar marmelada. Marmelada é um doce natural, é um doce gostoso que eu não gostava antes, mas agora eu passei a apreciar. E eu compro também esse que é sem glúten e sem açúcar incluído, tá? Então é isso. Quando eu vou tomar café com leite, eu adoro café com leite, e como eu cortei o leite, em princípio eu usava o leite sem lactose. Atualmente eu já não uso mais leite sem lactose, eu prefiro comprar o leite vegetal. No princípio também eu demorei a achar o leite ideal, o leite vegetal ideal, porque todo sempre tinha açúcar incluído. Até que eu descobri esse, que é um leite de arroz e coco, que não tem nada de gosto de coco, e ele é sem adição de açúcar, e realmente eu leio aqui, tudo que eu compro é uma boa dica. Procura ler o rótulo, ver a quantidade de açúcar, de sal, de sódio, essas coisas. Então eu compro esse aqui, além de ser delicioso, ele assim é sem açúcar e me resolve muito bem. E canela é a outra amiga que eu tenho, que assim não vivo sem ela. Tudo eu compro, que eu coloco canela, adoça um pouco. Então eu compro essa, que é uma canela bio também. Você não precisa preocupar com isso, canela é sempre natural, é sempre boa. Mas se você puder comprar e dar uma lidinha para ver se não tem alguma mistura, melhor. Bom, meninas, como esse assunto é muito extenso, tem muita coisa para ver, e por mais que eu tenha tentado condensar tudo, não consegui fazer dentro dos 15 minutos. Então a gente vai parar por aqui e vamos continuar num outro vídeo dando seguimento a esse mesmo assunto, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de compartilhar e não deixa de ativar o sininho para você receber o próximo vídeo, a segunda parte desse, tá bom? Fica com Deus, um beijo grande, seja muito abençoada e eu te espero no próximo vídeo, sem falta. Tchau!